Era uma manhã cedo em São Paulo quando o alarme de Ana Silva tocou às 6h30. Ela não tinha que estar no tribunal até às 9h, mas anos trabalhando como procuradora federal lhe ensinaram o valor de estar sempre preparada. Seu apartamento pequeno, porém elegante, no centro de São Paulo refletia sua natureza organizada, com pastas de casos cuidadosamente empilhadas em sua mesa no home office e seu traje de tribunal sempre pronto na noite anterior. Hoje era diferente, porém. Ana não estava indo para o Tribunal Federal, onde normalmente comandava respeito como procuradora adjunta da República. Em vez disso, ela precisava resolver um assunto pessoal simples no Tribunal Municipal, uma multa de estacionamento que acreditava ter sido injustamente aplicada. Ela decidiu se vestir de forma mais casual do que o habitual, usando um blazer azul marinho sobre uma blusa branca e calças pretas. Enquanto se olhava no espelho do banheiro, Ana cuidadosamente puxava seus cabelos naturais para trás, que havia começado a usar com orgulho após anos de alisamento. Aos 35 anos, o rosto de Ana mostrava a determinação que a ajudou a se formar no topo da turma na Universidade de São Paulo e a garantir sua posição prestigiosa na Procuradoria-Geral. Apenas uma breve ida ao tribunal, disse para si mesma, pegando uma banana e seu copo de viagem cheio de café fresco. Seu Mercedes, uma recompensa recente após vencer um grande caso de corrupção, aguardava na garagem. O carro era seu orgulho, embora frequentemente notasse os olhares surpresos das pessoas que viam uma jovem mulher negra saindo de um veículo tão caro. O trânsito matutino avançava lentamente pelo centro de São Paulo, mas Ana não estava preocupada. Ela havia deixado tempo de sobra para sua audiência às 9h. Ligou o rádio, sintonizando as notícias da manhã enquanto revisava mentalmente seus documentos para contestar a multa de estacionamento. A multa havia sido emitida em um local onde as placas de estacionamento eram contraditórias, e ela tinha fotos para provar isso. Às 8h15, o sistema Bluetooth de seu carro anunciou uma chamada entrante. A tela mostrava que era do seu chefe, o procurador-geral. A frequência cardíaca de Ana acelerou. Uma chamada direta dele geralmente significava algo urgente. Ana, desculpe por ligar tão cedo, começou a voz de seu chefe pelos alto-falantes. Temos um problema com o caso da Operação Tráfico Silva. A defesa acabou de apresentar uma moção de última hora que pode descarrilar nossa acusação. Preciso que você dê uma olhada imediatamente. Ana apertou o volante com mais força. O caso da Operação Tráfico Silva era uma das maiores investigações de tráfico humano na história de São Paulo. Claro, senhor. Qual é o prazo? Ela perguntou. O juiz nos deu até o meio-dia para responder. Estou enviando os documentos para o seu e-mail agora. Você pode revisá-los e me ligar com sua análise. Sim, senhor, respondeu Ana profissionalmente, embora sua mente já estivesse correndo. Ela tinha planejado estacionar às 8h30, dando a si mesma bastante tempo para encontrar a sala de tribunal certa. Agora, ela precisaria encontrar um lugar para parar e revisar esses documentos urgentes. Ana conseguiu um lugar no estacionamento de uma pequena cafeteria. Ela pegou seu laptop, conectou-o ao hotspot de seu telefone e começou a revisar a moção da defesa. Os argumentos legais eram complexos, e ela se pegou fazendo anotações detalhadas. O tempo passou rapidamente enquanto ela analisava cada ponto, determinada a fornecer um feedback completo. Quando finalmente olhou para o relógio, seu coração afundou. Eram 8h50, e o Tribunal Municipal ainda estava a 10 minutos de distância. Encontrar estacionamento seria apertado. Rapidamente, Ana ligou de volta para seu chefe, compartilhou suas descobertas iniciais e prometeu uma revisão mais detalhada após sua ida ao tribunal. De volta ao trânsito, Ana tentou manter a calma. Ela nunca havia chegado tarde ao tribunal antes, isso ia contra tudo o que ela representava. Mas também sabia que seu papel como procuradora federal vinha com responsabilidades que não podiam ser ignoradas. O caso da Operação Tráfico Silva poderia impactar inúmeras vidas, e a moção daquela manhã poderia influenciar toda a acusação. Finalmente, às 9h10, Ana encontrou um lugar no estacionamento do Tribunal Municipal. Enquanto se apressava em direção ao prédio, seu telefone vibrou com uma mensagem de agradecimento de seu chefe, apreciando sua rápida análise. Ana permitiu-se um pequeno sorriso. Pelo menos, o atraso havia servido a um propósito importante. O que ela não sabia, enquanto subia as escadas do tribunal com seus documentos na mão, era que sua chegada ligeiramente atrasada estava prestes a desencadear uma série de eventos que revelariam preconceitos profundamente enraizados no próprio sistema que ela havia dedicado sua vida a servir. A sala do juiz Carlos Pereira a aguardava, e aquela manhã aparentemente comum estava prestes a se tornar tudo menos rotineira. A sala do juiz Pereira era conhecida por seus protocolos estritos e eficiência fria. Aos 62 anos,
Com cabelos grisalhos e óculos de armação de metal, ele exibia uma autoridade construída ao longo de 30 anos na bancada. Naquela segunda-feira de manhã, ele estava elevado acima de todos, sua túnica preta impecavelmente passada, observando enquanto as pessoas entravam em sua sala de audiência para a sessão das 9 horas. O tribunal municipal já estava movimentado. 23 pessoas ocupavam os bancos de madeira, a maioria tratando de questões menores, multas de estacionamento, infrações de trânsito e pequenas disputas. O juiz Pereira notou que a maioria dos primeiros chegados eram brancos, vestidos com trajes de negócios, seus papéis organizados e prontos. Ele assentiu aprovando sua pontualidade. Todos em pé, anunciou o oficial do tribunal exatamente às 9 horas. O juiz Pereira entrou, seus movimentos precisos e praticados, lidando com os primeiros casos de maneira rápida e eficiente. Ele se orgulhava de manter seu tribunal funcionando como uma máquina bem lubrificada. Para ele, estar atrasado era um sinal claro de desrespeito pela própria lei. Às 9h15, a porta do tribunal se abriu. Ana Silva entrou silenciosamente, tentando não perturbar os procedimentos em andamento, mas o juiz Pereira imediatamente interrompeu sua fala durante outro caso. Seus olhos se estreitaram diante da interrupção, focando na mulher negra que ousou entrar tarde em seu tribunal. Ele deu um passo à frente, comandando com uma voz afiada e fria. O outro caso foi temporariamente esquecido. Ana caminhou até o púlpito, sua postura ereta e profissional. Apesar da recepção hostil, o juiz Pereira olhou para seu calendário. Você deve ser Ana Silva, agendada para as 9 horas, enfatizou o horário com um tom carregado de desaprovação. Você acha que seu tempo é mais valioso do que o tempo do tribunal, senhorita Silva? Antes que Ana pudesse responder, o juiz Pereira continuou, sua voz aumentando a cada frase, claramente determinado a fazer dela um exemplo. Várias pessoas no tribunal se encolheram desconfortavelmente em seus assentos. Mais cedo, um homem de negócios branco havia chegado 5 minutos atrasado, e o juiz mal havia notado. Neste tribunal, temos regras, lecionou o juiz Pereira, baralhando papéis em sua mesa sem olhar para Ana. Isso não é uma reunião de bairro onde você pode simplesmente aparecer quando quiser. Este é um tribunal de justiça. Ana permaneceu calma no púlpito, suas mãos dobradas à sua frente. Ela notou que o juiz nem sequer havia olhado suas credenciais ou documentos ainda. Suas suposições estavam claramente refletidas em seu rosto. Seus olhos desconsideravam seu traje profissional, e seu tom era condescendente, quase como se ela fosse uma criança. O oficial do tribunal, um homem negro mais velho chamado João Almeida, observava a cena com crescente preocupação. Em seus 15 anos naquele tribunal, ele já tinha visto esse padrão antes. Ele capturou o olhar de Ana brevemente, oferecendo um aceno sutil de compreensão. Seu juiz, se me permite explicar, começou Ana, sua voz firme e profissional. Você não pode, interrompeu o juiz Pereira. Já ouvi todas as desculpas do mundo. Problemas com o carro, trânsito, emergências pessoais. Nada disso importa aqui. O horário foi marcado para as 9 horas. Ele levantou seu martelo, usando sua presença para reforçar sua autoridade. Os outros presentes no tribunal assistiam atentamente. Uma jovem mulher branca que havia chegado às 9h10 sentou-se em silêncio, sua entrada tardia completamente ignorada. Um padrão estava se formando para todos no tribunal. Mesmo que o juiz Pereira parecesse alheio a isso, este tribunal não toleraria tal desrespeito aos procedimentos. O juiz Pereira continuou, seu rosto ficando levemente vermelho enquanto a postura calma de Ana desafiava sua autoridade. Talvez uma multa ajude você a lembrar a importância da pontualidade. Ana manteve-se firme, mantendo sua compostura profissional. Ela já havia enfrentado preconceitos antes em sua carreira, mas isso era diferente. Era um abuso de poder aberto acontecendo diante de testemunhas, dentro do próprio sistema ao qual ela havia dedicado-se. A tensão no tribunal aumentou. Outros acusados observavam com uma mistura de simpatia e preocupação. A secretária do tribunal, uma mulher de meia-idade chamada Mariana Costa, que trabalhava com o juiz Pereira há anos, parecia cada vez mais desconfortável enquanto digitava os procedimentos em seu computador. O que o juiz Pereira não percebeu enquanto se preparava para anunciar seu castigo era que suas próximas palavras desencadeariam uma série de eventos que desafiariam não apenas sua autoridade, mas também a abordagem de todo o sistema em relação à justiça igualitária sob a lei. O verdadeiro choque da manhã ainda estava por vir. O juiz Pereira inclinou-se para frente em sua cadeira de couro com encosto alto, seu rosto severo enquanto se preparava para dar a punição.
A luz do sol da manhã que entrava pelas altas janelas do tribunal lançava sombras duras em seus traços, fazendo-o parecer ainda mais intimidador do que o habitual. Ana Silva, anunciou ele, sua voz ecoando pelo tribunal agora silencioso, este tribunal lhe impõe uma multa de 500 euros por desacato. Ele fez uma pausa, deixando o valor calar fundo. Era uma das multas mais altas que ele havia emitido por impontualidade naquele ano, embora não mencionasse esse fato. Ana permaneceu perfeitamente imóvel no púlpito, sua mente notando rapidamente cada detalhe dessa interação. Ela observou como os olhos do juiz nunca realmente encontraram os dela, como seu tom carregava aquela borda particular. Como procuradora federal, ela havia desenvolvido um sexto sentido para reconhecer preconceitos disfarçados de autoridade. A secretária do tribunal, Mariana Costa, inseriu a multa no sistema informático com dedos hesitantes. Ela mantinha registros naquele tribunal há 12 anos, e algo sobre essa situação a deixava tão desconfortável que adicionou uma nota separada em seu registro pessoal. Apenas na semana anterior, um advogado masculino branco havia chegado 20 minutos atrasado sem oferecer qualquer explicação e havia recebido apenas um aviso verbal. Além disso, o juiz Pereira continuou, aparentemente encorajado pelo silêncio de Ana. Que isso sirva como uma lição de responsabilidade. Ele levantou uma folha de papel, fingindo ler dela, embora fosse claramente apenas para mostrar. O sistema de justiça funciona com ordem e respeito. Sem pontualidade, temos caos. Na galeria, os outros acusados assistiam com reações variadas. Uma jovem mulher branca em um terno de negócios verificou seu relógio, lembrando-se de que também havia chegado atrasada, mas não recebeu nenhum comentário do juiz. Um homem negro mais velho balançou ligeiramente a cabeça, tendo presenciado essa cena se desenrolar muitas vezes antes. O oficial do tribunal, João Almeida, manteve sua postura profissional ao lado da bancada do juiz, mas sua mandíbula se apertou visivelmente. Em seus 15 anos de serviço, ele havia mantido um registro mental de tais incidentes, embora nunca falasse sobre eles. A multa de hoje era significativamente mais alta do que o usual, e o momento parecia particularmente severo. Ana deu uma respiração lenta e deliberada. Ela havia lidado com inúmeros casos no Tribunal Federal, processado criminosos perigosos e enfrentado advogados defensores duros. Esta situação era diferente, era pessoal, mas representava algo muito maior do que ela mesma. Ela cuidadosamente puxou seu telefone e fez uma nota rápida do horário exato e do valor da multa. Além disso, o juiz Pereira acrescentou, entrando em seu papel de disciplinador, você pagará esta multa antes de sair do tribunal hoje. Não queremos que você também chegue atrasada com isso. Algumas risadas nervosas surgiram na galeria, rapidamente abafadas pela tensão no ar. O sol da manhã havia mudado, agora iluminando o rosto de Ana. Sua expressão permanecia profissional, mas seus olhos mostravam uma determinação que poderia desafiar até o juiz mais sábio. Ela havia passado anos construindo casos, coletando provas e perseguindo a justiça. Agora, inadvertidamente, o juiz Pereira estava lhe dando todos os elementos necessários para expor o viés sistêmico em seu tribunal. Você entende a multa como eu expliquei? Perguntou o juiz Pereira, seu tom sugerindo que ele não esperava nada além de uma aceitação dócil. A voz de Ana, quando finalmente falou, foi clara e medida. Sim, seu juiz, eu entendo completamente. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida, seu tom não revelava nada de seus pensamentos. Ela havia aprendido há muito tempo que às vezes a resposta mais poderosa era simplesmente documentar tudo e esperar o momento certo. O juiz assentiu, satisfeito com o que interpretou como submissão à sua autoridade. Ele alcançou o próximo expediente em sua mesa, pronto para continuar como se não tivesse acabado de mostrar exatamente o tipo de viés que assombrava o sistema de justiça. O que ele não percebeu foi a meticulosa documentação de Ana de suas palavras, seu tom e seu tratamento diferente aos acusados. Ele não viu ela digitar rapidamente uma mensagem para seu escritório. Ele estava completamente inconsciente de que seus próximos momentos de suposta autoridade estavam prestes a se tornar evidências em uma conversa muito maior sobre justiça e igualdade nos tribunais. O tribunal permaneceu tenso enquanto o juiz Pereira se preparava para passar ao próximo caso, mas Ana ainda não tinha terminado. Na verdade, ela estava apenas começando. Os próximos minutos abalariam os alicerces do mundo cuidadosamente controlado do juiz Pereira, e ele nem sequer viu isso chegando. No momento em que Ana Silva abriu sua pasta, a atmosfera no tribunal mudou. Ela tirou um porta-credenciais de couro, seu selo federal dourado capturando a luz da manhã. O juiz Pereira já havia começado a direcionar sua atenção para o próximo caso, assumindo que sua interação havia terminado. Ele estava errado.
Seu juiz. A voz de Ana carregava uma nova autoridade que fez todos no tribunal pausar antes de prosseguir. Preciso me apresentar adequadamente para o registro. Ela levantou suas credenciais, o emblema dourado do Ministério da Justiça claramente visível. Sou a Procuradora Adjunta da República Ana Silva, atualmente servindo no Distrito Norte de São Paulo. O efeito foi imediato e dramático. O rosto do juiz Pereira, que momentos antes estava corado de autoridade, perdeu cor. Sua mão alcançou o próximo expediente, congelando no ar. O tribunal ficou tão silencioso que o zumbido suave do velho ventilador do teto parecia de repente alto. Mariana Costa, a secretária do tribunal, parou de digitar no meio de uma frase, seus dedos pairando sobre o teclado. O oficial do tribunal, João Almeida, não pôde evitar esboçar um pequeno sorriso. Ele havia visto muitas coisas naquele tribunal, mas aquele momento seria um que ele lembraria por anos. O juiz Pereira começou, depois parou, pela primeira vez naquela manhã. Ele realmente olhou para Ana. Realmente olhou para ela. Ele não viu apenas sua raça ou gênero, mas sua postura profissional, seu blazer perfeitamente ajustado, mais importante, as credenciais federais em sua mão. Peço desculpas pelo meu atraso esta manhã, continuou Ana, sua voz firme e clara. Fui atrasada devido a um caso federal urgente que exigiu detenção imediata, a prosecução da Operação Tráfico Silva, que certamente seu juiz está familiarizado pelas notícias. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras calar fundo. Tenho confirmação por escrito disso da Procuradoria-Geral, que estou disposta a fornecer ao tribunal. A jovem mulher branca que havia chegado atrasada antes afundou-se mais em seu assento, testemunhando o que parecia uma cena de drama legal. O homem negro mais velho na galeria endireitou-se, um olhar de orgulho cruzando seu rosto. Isso era algo que ele esperava ver há décadas. A boca do juiz Pereira abriu e fechou várias vezes antes de encontrar sua voz. Senhorita, quero dizer, Procuradora Silva, baralhou papéis em sua mesa, parecendo de repente muito menor em sua cadeira elevada. Se eu soubesse de sua posição, minha posição. Ana interrompeu firmemente, mas respeitosamente. Não deveria importar, seu juiz. O que importa é a aplicação igualitária da justiça. Ela colocou suas credenciais no púlpito e tirou seu telefone. Documentei vários padrões preocupantes nas atuações desta manhã, incluindo o tratamento dispar de acusados com base em sua raça e status percebido. O rosto do juiz Pereira mudou de pálido para levemente verde. Como juiz de um tribunal municipal, ele sabia exatamente o quanto a atenção de uma procuradora federal poderia causar problemas. Sua mente voltou aos eventos da manhã, vendo-os de repente com novos olhos. Talvez, disse ele rapidamente, podemos discutir isso em particular. Claro, a multa será cancelada. Não, seu juiz, respondeu Ana, sua voz carregando o peso de todas as vezes que enfrentou preconceitos em sua carreira. A multa não deve ser cancelada simplesmente por minha posição. Isso apenas reforçaria o viés sistêmico que estou abordando. Em vez disso, acredito que isso apresenta uma oportunidade para uma discussão mais ampla sobre tratamento igualitário sob a lei. Os outros acusados no tribunal assistiam em espanto. Muitos tinham seus telefones fora, embora as regras do tribunal proibissem gravações. Este era o tipo de momento que contariam a seus filhos, o dia em que alguém finalmente se levantou e nomeou a desigualdade que todos experimentaram, mas raramente podiam provar. Mariana Costa agora estava digitando mais rápido do que nunca, decidida a registrar cada palavra desse intercâmbio histórico. Ela havia visto o juiz Pereira repreender inúmeros acusados ao longo dos anos, mas nunca o tinha visto enfrentar um desafio tão poderoso e preciso à sua autoridade. O sol da manhã agora preenchia completamente o tribunal, iluminando a cena como um holofote em um palco. O juiz Pereira sentava-se em sua cadeira, sua autoridade desmoronando ao seu redor, enquanto Ana Silva permanecia erguida no púlpito, transformando-se de acusada em defensora da justiça diante dos olhos de todos. As próximas palavras faladas naquele tribunal preparariam o palco para mudanças que reverberariam por todo o sistema judicial. A simples questão de uma multa de estacionamento havia se tornado algo muito mais significativo, um momento de responsabilização que não podia mais ser ignorado. As repercussões da revelação de Ana Silva se desenrolaram como um terremoto em câmera lenta no tribunal do juiz Pereira. A tentativa imediata do juiz de recuar era óbvia para todos os presentes. Ele baralhou papéis em sua mesa, clareou a garganta repetidamente e ajustou seus óculos de leitura, todos sinais de seu crescente desconforto. Procuradora Silva, disse o juiz Pereira, sua voz visivelmente mais suave do que antes, deixe-me ser a primeira. Me desculpar por este infeliz mal-entendido.
Ele pressionou um botão para chamar sua secretária. Vamos remover esta multa do registro imediatamente. Ana permaneceu de pé no púlpito, sua postura ereta e profissional. Seu juiz, respondeu, sua voz firme mas medida, recuso respeitosamente a remoção da multa. Em vez disso, gostaria de abordar a questão maior em questão. Os outros acusados no tribunal se inclinaram para a frente em seus assentos. Mariana Costa, a secretária do tribunal, havia parado completamente de digitar, seus dedos congelados acima do teclado enquanto observava a cena se desenrolar. O oficial do tribunal, João Almeida, moveu-se ligeiramente para mais perto do centro do tribunal, sentindo a importância histórica daquele momento. Esta manhã, observei 7 pessoas entrarem neste tribunal após o horário de início das 9 horas. Destas 7, 3 eram profissionais brancos que não receberam nenhum comentário ou reprimenda do juiz. 2 eram estudantes asiáticas que receberam advertências verbais, e 2 eram pessoas negras, incluindo eu, que receberam o tratamento mais severo. Ana fez uma pausa, deixando os fatos calarem fundo. O rosto do juiz Pereira ficou vermelho novamente, desta vez de vergonha em vez de autoridade. O que exatamente você está propondo? Perguntou o juiz Pereira, sua confiança judicial desmoronando a cada momento que passava. A luz do sol matutino que entrava pelas janelas agora parecia uma luz de interrogatório em seu rosto. Ana colocou ambas as mãos no púlpito, sua voz clara e determinada. Proponho 3 ações imediatas, seu juiz. Primeiro, pagarei a multa de 500 euros, não porque seja justa, mas porque servirá como evidência documentada das atuações de hoje. Ela levantou um segundo dedo. Segundo, solicito que seu juiz revise os últimos 6 meses de acusações por desacato e multas emitidas neste tribunal, com foco em padrões demográficos. O rosto do juiz ficou pálido. E terceiro, sugiro treinamento obrigatório sobre preconceito para todo o pessoal do tribunal, incluindo a bancada. O tribunal permaneceu silencioso, mas o ar estava carregado de energia. Mariana Costa havia retomado a digitação, decidida a capturar cada palavra desse intercâmbio. O oficial do tribunal, João Almeida, assentiu levemente, tendo presenciado inúmeras situações similares que ficaram sem resposta. Com todo respeito, seu juiz, respondeu Ana, o que é extremo é o contínuo padrão de preconceito racial em nossos tribunais. Como procuradora federal, vi como essas questões simples se somam para criar barreiras sistêmicas à justiça. Ela alcançou sua pasta e tirou seu talão de cheques. Pagarei a multa agora, e meu escritório entrará em contato sobre a revisão dos registros do tribunal. Sua voz não carregava raiva ou ressentimento, apenas o tom claro e profissional de alguém que sabia exatamente como desafiar a injustiça de dentro do sistema. O sol da manhã havia subido mais alto, agora iluminando todo o tribunal. O juiz Pereira se sentava em sua cadeira elevada, mas de alguma forma já não parecia tão intimidador como antes. A dinâmica de poder havia mudado, e todos os presentes sabiam que estavam testemunhando não apenas um momento de triunfo pessoal, mas o início de uma verdadeira mudança institucional. No final da tarde do mesmo dia, a história do que aconteceu no tribunal do juiz Pereira havia se espalhado como um incêndio pela comunidade jurídica de São Paulo. Começou com uma mensagem de texto de uma jovem estudante de direito que havia presenciado tudo. Ela enviou para seu grupo de estudos: acabei de ver algo incrível no Tribunal Municipal. Uma procuradora federal expôs o preconceito racial do juiz. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Ana Silva estava sentada em seu escritório federal revisando documentos para o caso da Operação Tráfico Silva quando seu telefone começou a vibrar sem parar. Primeiro, vieram chamadas de outros advogados negros em São Paulo querendo compartilhar histórias similares sobre suas experiências no tribunal do juiz Pereira. Muitos haviam ficado em silêncio por anos, temendo que falar prejudicasse suas carreiras. Isso não se trata apenas de mim, disse Ana, sua colega, Camila Santos, outra procuradora federal que frequentemente visitava seu escritório. Imaginem quantos cidadãos comuns sofrem em silêncio. Ela mostrou a ela a crescente lista de mensagens em seu telefone de advogados de toda a cidade. Enquanto isso, na sala de descanso do tribunal, Mariana Costa, a secretária do tribunal, conversava com outros membros da equipe. Tenho mantido meus próprios registros, admitiu, tirando um pequeno caderno da gaveta de sua mesa. Cada vez que via algo que não parecia certo, eu anotava datas, nomes, multas, tudo. Suas mãos tremiam levemente enquanto compartilhava essas informações que havia mantido em segredo por anos. Até o início da noite, as emissoras de notícias locais haviam apanhado a história. Um repórter chamado Pedro Lima,
da Rede 7 Notícias, estava fora do tribunal, sua equipe se preparando para a transmissão vespertina. Fontes dentro do tribunal confirmam que uma procuradora federal foi multada com 500 euros por chegar tarde ao tribunal esta manhã, relatou. Mas o que aconteceu a seguir desencadeou uma conversa em toda a cidade sobre o preconceito em nosso sistema de justiça. A história rapidamente se espalhou nas redes sociais. #JuizPereira e #Justiça Cega começaram a ser tendências em São Paulo. As pessoas começaram a compartilhar suas próprias experiências com o juiz, e logo um padrão claro emergiu. Ex-acusados postaram sobre suas experiências no tribunal dele, muitos compartilhando histórias similares de tratamento severo baseado em sua raça. O juiz Pereira sentou-se em casa naquela noite, assistindo à cobertura das notícias com crescente preocupação. Seu telefone havia estado tocando o dia todo, chamadas de outros juízes, da Comissão de Revisão Judicial e de repórteres pedindo comentários. Ele havia servido na bancada por 30 anos, e agora toda a sua carreira estava sob escrutínio. O telefone do escritório de Ana tocou novamente. Desta vez, era Laura Mendes, uma proeminente advogada de direitos civis. Tentamos documentar esses padrões por anos, explicou Laura. Mas vindo de uma procuradora federal, especialmente uma que vivenciou isso em primeira mão, isso muda tudo. Você estaria disposta a falar em uma coletiva de imprensa amanhã no escritório de protocolo do Tribunal Municipal? Os secretários já estavam puxando registros dos casos anteriores do juiz Pereira. A equipe sussurrava entre si enquanto notavam os padrões em suas multas e sentenças. Um secretário descobriu que, no último ano, os acusados negros eram 3 vezes mais propensos a receber as multas máximas no tribunal dele do que os acusados brancos pelas mesmas infrações. Até o anoitecer, organizações de notícias nacionais haviam apanhado a história. Manchetes diziam: preconceito racial no Tribunal de São Paulo exposto. E as redes sociais se iluminaram com discussões sobre racismo sistêmico no sistema de justiça, com a experiência de Ana servindo como um exemplo poderoso. O oficial do tribunal, João Almeida, recebeu várias chamadas de outros oficiais do tribunal naquela noite. Todos vimos as coisas, disse a eles. Neste momento, alguém com poder também viu, e ela não deixou passar. Ele pensou em todas as vezes que assistiu cenas similares se desenrolarem, sentindo-se impotente para detê-las. Tarde naquela noite, Ana sentou-se em seu escritório em casa revisando as centenas de mensagens que havia recebido. Organizações legais queriam que ela falasse em seus eventos, grupos de direitos civis pediam sua ajuda para documentar outros casos, e escolas de direito solicitavam que ela desse palestras convidadas sobre como enfrentar o preconceito sistêmico. Ela abriu seu laptop e começou a digitar uma queixa formal para a Comissão de Qualificação Judicial. Isso não se trata apenas de um juiz ou de um incidente, escreveu. É algo muito maior, um catalisador para a mudança em um sistema que desesperadamente precisa disso. Enquanto trabalhava, seu telefone vibrou com mais uma mensagem. Era de uma jovem estudante de direito negra. Obrigado por nos mostrar que podemos lutar contra o sistema de dentro. Você nos deu esperança. Uma semana após o incidente, a Comissão de Qualificação Judicial do Estado lançou uma investigação formal sobre a conduta do juiz Pereira. A grande sala de conferências no 10º andar do edifício de Justiça Estadual estava cheia de atividade enquanto os investigadores examinavam milhares de registros judiciais dos últimos 5 anos. Luciana Duarte, a investigadora principal com 20 anos de experiência, espalhou dezenas de arquivos pela longa mesa de madeira. Sua equipe estava trabalhando sem parar, analisando cada caso que havia passado pelo tribunal do juiz Pereira. Os padrões que descobriram eram impossíveis de ignorar. Mirem esses números, disse Luciana à sua equipe, apontando para uma planilha em seu laptop. Em casos de infrações de trânsito, acusados negros pagaram uma multa média de 450 euros, enquanto acusados brancos pagaram 150 euros pelas mesmas ofensas. Ela empurrou os óculos para cima do nariz. E isso é apenas o começo. No corredor, em uma pequena sala de entrevistas, Mariana Costa sentava-se nervosamente com seu caderno pessoal. Durante 12 anos, ela havia mantido registros detalhados de cada incidente preocupante que havia presenciado no tribunal do juiz Pereira. Agora ela finalmente tinha a chance de compartilhá-los. Notei o padrão no meu primeiro ano como secretária, disse a investigadora, suas mãos tremendo levemente enquanto abria seu caderno. A maneira como ele falava com as pessoas era diferente, seu tom, suas palavras, até o tempo que dava para explicar seus casos. Tudo dependia de como elas pareciam. A investigação foi além dos registros de multas. A equipe entrevistou dezenas de ex-acusados, advogados e funcionários do tribunal. João Almeida,
o oficial do tribunal, forneceu uma declaração escrita detalhando centenas de incidentes que havia testemunhado em seus 15 anos de serviço. Alguns dias, João escreveu em sua declaração: "Eu contava quantas vezes o juiz interrompia acusados negros em comparação com brancos. A diferença era chocante. Acusados negros eram interrompidos em média 5 vezes mais frequentemente." Enquanto isso, no Tribunal Federal, Ana Silva continuava seu trabalho regular processando casos, mas seu escritório havia se tornado um ponto de encontro para pessoas que queriam compartilhar suas histórias. Advogados jovens traziam registros de suas experiências, e ativistas comunitários forneciam documentação de queixas que haviam sido ignoradas por anos. "Precisamos organizar todas essas informações", disse Ana à sua assistente, olhando para a crescente pilha de evidências em sua mesa. "Cada história importa. Cada incident conta. Isso é maior do que um único juiz, é sobre mudar todo o sistema." A equipe de investigação descobriu padrões ainda mais preocupantes. Mulheres negras recebiam as multas mais altas em média. Casos envolvendo acusados minoritários eram processados 40% menos tempo. Solicitações de planos de pagamento eram negadas 3 vezes mais frequentemente para minorias. E testemunhas de caráter eram interrompidas com mais frequência ao falar em nome de acusados minoritários. O juiz Pereira foi chamado para interrogatórios várias vezes, cada sessão revelando mais sobre seus preconceitos inconscientes. Quando mostrados os dados, ele parecia genuinamente chocado, nunca tendo percebido a extensão de seu comportamento discriminatório. "Eu sempre me orgulhei de ser justo", disse ele durante uma entrevista, sua voz mais baixa do que o tom usual no tribunal. "Nunca pensei, quero dizer, nunca percebi." Pela primeira vez, ele parecia entender o impacto de suas ações. A investigação também descobriu um detalhe inesperado: vários outros juízes no distrito mostravam padrões similares em seus veredictos. O que começou como uma investigação sobre a conduta de um único juiz revelou um problema sistêmico que se estendia muito além de um único tribunal. No final da terceira semana, Luciana Duarte e sua equipe haviam compilado um relatório abrangente. O documento tinha 300 páginas, cheias de estatísticas, depoimentos e análises detalhadas de milhares de casos. As evidências eram esmagadoras. "Este relatório não mostra apenas incidentes isolados", explicou Luciana à comissão. "Ele revela um padrão de preconceito sistêmico que afetou milhares de vidas ao longo de muitos anos. Mais importante ainda, mostra como esse preconceito opera de maneira tão silenciosa que mesmo aqueles que o perpetuam podem não estar plenamente conscientes de suas ações." À medida que a investigação se aproximava de sua conclusão, uma coisa ficou cristalina: a experiência de Ana Silva havia aberto uma porta que estava selada há décadas. Por trás dela estavam anos de preconceito documentado, discriminação e tratamento desigual, tudo esperando para ser exposto e abordado. A pergunta agora não era apenas o que aconteceria com o juiz Pereira, mas como consertar um sistema que permitiu que tal preconceito florescesse sem controle por tanto tempo. 3 meses depois de Ana Silva entrar no tribunal do juiz Pereira, a face da justiça em São Paulo começou a mudar. O sol da manhã brilhava através das janelas do tribunal principal enquanto trabalhadores instalavam uma nova placa: Centro de Educação Judicial e Treinamento em Igualdade. O juiz Pereira não estava mais na bancada. Após os achados da investigação, ele foi dado a opção de renunciar ou enfrentar uma audiência pública. Ele escolheu renunciar. Isso não foi o fim de sua história. Em uma reviravolta inesperada, ele se tornou parte da solução. "Eu nunca reconheci meus próprios preconceitos", disse o juiz Pereira diante de uma sala cheia de juízes durante a primeira sessão obrigatória de treinamento. Ele se colocou no púlpito, parecendo diferente do homem que uma vez multou Ana Silva. Sua voz era mais humilde, sua postura menos rígida. "Eu sempre pensei que ser justo significava tratar todos da mesma maneira, mas nunca parei para examinar como meu próprio histórico e suposições afetavam minhas decisões." Ana sentou-se na parte de trás da sala de treinamento, observando a cena se desenrolar. Ela não esperava esse resultado quando se levantou naquele tribunal há 3 meses. Ao lado dela estava Mariana Costa, uma secretária do tribunal que havia sido promovida a chefe de um novo programa de monitoramento judicial. As mudanças se espalharam muito além de um único tribunal. Novas regras exigiam que todos os tribunais mantivessem registros detalhados de multas, sentenças e conduta judicial. Esses registros agora eram revisados mensalmente por um comitê independente que incluía membros da comunidade, especialistas legais e defensores de direitos civis. João Almeida, o oficial do tribunal, havia sido nomeado para liderar um novo programa de treinamento para o pessoal judicial. "Somos os olhos e ouvidos do tribunal", disse ele à sua primeira turma de treinamentos. "É nosso dever falar quando vemos um tratamento injusto.
Os velhos dias de ficar calado acabaram. No escritório da Procuradoria Federal, Ana olhou para a parede onde havia pendurado seu recibo da multa de 500 euros em um porta-retratos. Ele havia se tornado um símbolo de mudança, lembrando a todos que visitavam seu escritório que a atitude de uma única pessoa poderia fazer a diferença. Abaixo dele pendurava uma nova foto dela com um grupo de estudantes de direito. Ela agora ensinava uma aula semanal sobre ética e preconceito no sistema legal. O Conselho Local de Advogados criou um novo sistema de denúncias para que os advogados documentassem instâncias de preconceito. No primeiro mês, o sistema recebeu mais de 200 denúncias, cada uma investigada minuciosamente, criando uma imagem clara de onde os problemas existiam e como abordá-los. Não se trata apenas de punir o mau comportamento, explicou Ana a um repórter durante uma entrevista. Trata-se de mudar a maneira como pensamos sobre justiça. Cada pessoa que entra em um tribunal merece ser tratada com respeito, independentemente de sua raça, gênero ou antecedentes. As mudanças não se limitaram a São Paulo. Outras cidades começaram a adotar reformas similares: treinamentos obrigatórios sobre preconceito para todo o pessoal judicial, auditorias regulares de decisões judiciais para verificar disparidades raciais, comitês de supervisão comunitária para revisar práticas do tribunal, novas diretrizes para padronizar multas e sentenças, e treinamentos obrigatórios em diversidade para estudantes de direito. Uma manhã, exatamente 3 meses após o incidente, Ana recebeu uma carta. Era de uma jovem estudante de direito negra que havia presenciado tudo naquele dia no tribunal. A estudante escreveu sobre como aquele momento havia mudado sua trajetória profissional. "Você nos mostrou que a mudança é possível", dizia a carta. Às vezes, tudo o que é necessário é uma pessoa disposta a se levantar e dizer: "Isso não está certo". A estudante havia iniciado uma clínica jurídica em sua faculdade de direito para ajudar pessoas que enfrentam discriminação no tribunal. O homem negro mais velho que havia estado no tribunal naquele dia voltou a visitar o tribunal. Ele caminhou lentamente pelos corredores, notando todas as mudanças: novas placas em vários idiomas dando as boas-vindas aos visitantes, um balcão de ajuda oferecendo orientação jurídica gratuita. O segurança sorriu e cumprimentou a todos igualmente. "Eu venho a este tribunal há 40 anos", disse a uma jovem secretária no balcão de ajuda, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Esta é a primeira vez que sinto que a justiça pode realmente ser cega." O telefone de Ana vibrou com uma mensagem. A Comissão de Revisão Judicial queria que ela liderasse uma nova comissão de reforma judicial. Enquanto lia a mensagem, ela pensou naquela manhã há 3 meses. Um pequeno momento de se levantar pelo que era certo havia iniciado uma onda de mudança que ainda estava crescendo. No lobby principal do tribunal, uma nova placa foi instalada. Ela dizia: "A justiça não se trata apenas da lei, trata-se de como tratamos cada pessoa que atravessa estas portas." Abaixo dessas palavras estava a data, o dia em que Ana Silva entrou no tribunal do juiz Pereira e mudou tudo.